Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 4, que pertence ao item Qualidades da Prece, onde Kardec comenta: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então vejam que esse comentário de Kardec, ele se refere àqueles 3 itens que nós estudamos na semana passada, né, que são passagens do Evangelho, onde Jesus fala aos seus apóstolos sobre as qualidades da prece, né? Como deve ser feita uma boa prece, quais são as características de uma prece eficaz. E, de fato, o que Jesus diz é exatamente isso que Kardec comenta aqui no item 4, né? Porque o primeiro ponto para o qual ele chama atenção é não nos pormos em evidência. Por quê? Porque a prece ela é um ato íntimo, muito íntimo, né? É da nossa própria intimidade com Deus, com os espíritos protetores, né? É a nossa conversa, né, com aqueles seres da espiritualidade superior ou com o próprio Criador. Então, não é algo para ser exposto em público. É algo para fazer parte da nossa mais, vamos dizer assim, mais escondida intimidade, né? Da nossa mais protegida intimidade, né? Ou seja, quando a gente, como o fariseu, né? Lembram daquela passagem de Jesus da semana passada, onde ele cita o fariseu que foi orar na rua, né? Se exibindo para todos. O que acontece nesse caso? A pessoa está querendo se pôr em evidência, ou seja, ele está querendo cultivar a sua imagem. Cultivar a imagem, pessoal, é a mesma coisa que fortalecer o ego. Porque o ego está trabalhando o tempo inteiro para aparentar ser bom. E o caminho espiritual é a liberação do ego. Então, se na nossa própria oração nós queremos nos pôr em evidência, nós estamos indo na contramão do caminho espiritual. Porque nós estamos fortalecendo aquilo que deveria, no caminho espiritual, ser dissolvido, que é o ego, que na verdade não é nenhuma entidade. O ego não é uma entidade, né? O ego é um conjunto de tendências, né? E dentre essas tendências, uma das mais marcantes é o desejo de ser reconhecido. Então, muitas pessoas, elas, ao entrarem num caminho espiritual, no próprio caminho espiritual, elas caem nessa armadilha, né? A armadilha de querer mostrar aos outros o quão religioso eu sou, né? A armadilha de querer mostrar aos outros o quão espiritualizado eu sou. Pronto, caí na armadilha do ego. Estou querendo literalmente, como diz a linguagem moderna, me mostrar, querendo aparecer, né? Querendo que os outros me vejam como um ser que eu, na verdade, não sou, porque na medida em que eu estou me exibindo, eu não conquistei ainda a verdadeira espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade é discreta, é humilde, né? Então, esse é o primeiro ponto de uma prece qualitativamente boa, né? Ser discreta. Segundo ponto que Kardec ressalta, né? A prece não precisa ser muito extensa, não precisa ter muitas palavras, né? Porque o que conta na prece é a elevação dos nossos sentimentos. O que conta na prece são as vibrações que nós emitimos. E isso depende da sinceridade do nosso sentimento. Se a nossa prece é sentida, é uma prece sincera, ela vai emitir um magnetismo poderoso que vai ter um efeito que não vai depender
da quantidade das palavras, nem da beleza das palavras, mas muito mais da intensidade do sentimento do coração. Então, esse é o segundo ponto de uma boa prece, né? A prece ser sincera. Então, vejam, já são duas qualidades, né, da prece. Discreta e sincera, né? E o terceiro pré-requisito para uma boa prece é a capacidade de perdoarmos, de nos desligarmos de toda negatividade. Porque imaginem vocês, a prece é um ato de elevação espiritual. Como que eu vou poder praticar um ato de elevação espiritual trazendo para a minha prece sentimentos de mágoa, rancor e ressentimento? Não tem como, né? Eu vou estar trazendo um peso que não condiz com a leveza da prece, né? Por isso, essa capacidade de perdoar, né, de nos desligarmos de tudo que é negativo, também é uma outra característica da boa prece, né? Então, a boa prece tem que ser discreta, tem que ser sincera e tem que ser realizada a partir de um coração leve, né, e purificado de toda mágoa e de todo ressentimento, né? E Kardec explica que tem de ser dessa forma, né? A boa prece ela tem que ter essas qualidades, porque só um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade pode realmente se conectar com as esferas superiores. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Não tem como, né, um coração impuro, né, um coração pesado, né, um coração carregado de nuvens de perturbação, se contactar com os planos mais elevados, né? Então, é por isso que Kardec vai dizer que a gente deve orar com humildade, né? Da mesma forma como orou o publicano, né? No exemplo de Jesus, né? O publicano reconhecia seus defeitos, reconhecia sua necessidade de evolução espiritual e, por isso, se abria para receber do seu coração e na sua mente todas as intuições e inspirações que vinham do alto. Agora, eu queria só que a gente examinasse um pouquinho mais detalhadamente essa última frase do parágrafo de Kardec, porque se ela for mal interpretada, ela pode gerar o efeito contrário a uma prece de boa qualidade. Quando ele diz assim, examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ora, vejam, ele não está aqui, se a gente fizer uma leitura muito pesada dessa frase, procurai o que há em vós de mal, parece que a gente está procurando, assim, se rebaixar, né? Se diminuir, se ver de uma maneira negativa. E não é isso que Kardec está querendo dizer aqui. O que ele está querendo dizer aqui é que, ao fazermos uma prece de boa qualidade, nós devemos ter essa sinceridade de coração de olhar para nós de maneira isenta, sem esconder aquilo que precisamos corrigir. Porque o objetivo do caminho espiritual é corrigir o que precisa ser corrigido. Então, quando ele fala isso, o que há em nós de mal, é isso. Ele está querendo dizer o que há em nós que necessita de correção, que necessita de aprimoramento, que necessita de superação, né? Não significa que nós sejamos seres maus. Nós temos luz e sombra, né? Mas o que ele está dizendo é que na prece a gente não se esqueça de olhar para esse lado sombrio, porque é ele que precisa ser superado, né? Não adianta nós nos escondermos de nós mesmos, né? Nós precisamos nos apresentar na prece, né, para Deus e para nossos espíritos protetores, tais quais somos, reconhecendo nossas deficiências e a necessidade de superá-las, né? Então, a gente poderia dizer que esse item 4, né, onde Kardec fala das qualidades da prece, basicamente, a gente poderia resumi-lo da seguinte forma. A boa prece ela tem que ser clara, simples e concisa. Clara, simples e concisa, né? Sem muita fraseologia inútil, né? Ou seja, deve ter apenas aquelas palavras necessárias a exprimir o sentimento que queremos exprimir naquele momento, né? Nem mais, nem menos. É isso que significa concisão, clareza e simplicidade, né? Cada palavra, vamos dizer assim, da nossa prece, ela deve ter o seu alcance próprio, deve despertar em nós uma ideia muito clara,
e mover as fibras do nosso coração. Aí é que está a questão da sinceridade, né? A prece efetiva, ela move as fibras do coração. Ela não move só os lábios. Ela pode até ser silenciosa, pode ser uma prece só pensada, mas ela tem que mover as fibras do nosso coração, tem que nos comover. Porque se não mover, ela não vai se elevar ao alto. E, portanto, não vai atingir os objetivos a que se propõe, né? Uma outra característica é que, justamente por mover as fibras do nosso coração, a prece deve nos fazer refletir, né? É uma outra característica da boa prece, é uma outra qualidade da boa prece. Promover a reflexão, né? Promover o autoconhecimento. Literalmente, promover o autoconhecimento, né? Por isso que a gente deve sempre se lembrar que o poder da prece ele está no pensamento. As palavras são apenas a forma de expressão do pensamento, mas é o pensamento elevado é que vai produzir uma prece eficaz, né? Portanto, nós podemos rezar em qualquer lugar, podemos orar em qualquer lugar, né? Porque essa ferramenta do pensamento positivo, ela está à nossa disposição 24 horas por dia, onde nós estivermos, né? A sós ou em conjunto com outras pessoas, vamos sempre nos lembrar que na prece o pensamento é tudo, né? Então, na prece, o pensamento elevado, né? O pensamento superior, aquele pensamento que nos impulsiona à evolução, é a essência da prece de boa qualidade, né? É por isso que no Espiritismo não se recomenda as preces decoradas, porque se elas têm que vir movimentar as fibras do coração, ela tem que expressar aquele sentimento que vem naquele momento, né? As palavras têm que vestir o pensamento e o sentimento que vem naquele momento, né? Então, a prece dentro do Espiritismo, ela tem essa característica de ser uma prece espontânea, né? Ou de procurar, pelo menos, ser uma prece espontânea, uma prece que expresse, naquele momento em que está sendo pronunciada, exatamente as nossas aspirações, né? De progresso, de melhoria, de crescimento e de evolução espiritual.